boa tarde. Eu sou a Karine, sou representante da FLIR aqui no Rio Grande do Sul e vim conversar um pouquinho com vocês hoje, falar um pouquinho sobre os equipamentos da FLIR, sobre a termografia. Eu ainda brinquei com o Guto lá atrás, ouvindo o Matheus falar. Eu disse, bah, Guto, se o Matheus quiser mudar de profissão, eu até convido ele para trabalhar comigo, porque ele praticamente fez a minha apresentação aqui. Foi ótimo, foi muito bom. Então, assim, porque tem algumas questões que elas são inerentes à marca. Então, o Matheus abordou questões que são básicas, que são uma introdução à termografia e que não tem necessariamente a ver com marca, né? Tu tem o... Então, tá convidado, Matheus. Bom, eu sou a proprietária da K Automação, eu trabalho com a FLIR, já vai fazer 13 anos que eu represento eles no Rio Grande do Sul. E a gente trabalha basicamente com indústria, tá? Vamos lá. A termografia, terão alguns slides que serão, na verdade, muito parecidos com o que o Matheus apresentou, eu vou acabar passando eles. Eu não peguei o início da apresentação, eu não vi se ele falou sobre esse primeiro termovisor. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre essa evolução da termografia, né? O Matheus mostrou ali um equipamento que hoje é o de saída da FLIR, que ele é considerado um acessório de uso individual, que é o FLIR One, que ele cabe no bolso. Né? Tu vai anexar ele, acoplar ele ao teu smartphone e ele transforma teu smartphone num termovisor. Antigamente, os termovisores eles eram deste tamanho. A gente precisava realmente de uma ajuda para poder fazer termografia. Isso na década de 60, né? Opa! Aqui, ó. Aqui é a CE, nossa, aqui no Rio Grande do Sul, que na época fez uma licitação para comprar um termovisor. O termografista está ali, eles tiveram que fazer um buraco no teto e licitar junto uma Brasília para poder carregar o equipamento. Isso foi em 79. Hoje a evolução nos trouxe até o detector da FLIR, que é o Lepton, que é o detector não refrigerado, que ele vem na maioria dos equipamentos portáteis e que são normalmente os equipamentos utilizados para a aplicação de vocês, né? Ele é pequenininho e a gente tem essa evolução enorme na tecnologia que, se a gente for pensar em termos de tempo, a gente está falando da década de 70 para os anos 2000, é muito pouco, né? E a gente teve uma evolução absurda nessa tecnologia. A termografia, ela nasce, ela é oriunda da tecnologia para o uso militar, né? Ela nasce do uso militar. Então, hoje, o maior cliente da FLIR no mundo é o Exército Americano. A gente tem equipamentos FLIR na fronteira com o México, a gente tem equipamentos FLIR em vários... Os policiais, os cops americanos, muitos utilizam equipamento que foi desenvolvido especificamente para eles, que eles utilizam na cintura para fazer a ronda em algumas cidades. Então, assim, ela é oriunda da área militar, tá? Então, a gente brinca, eu acho que o Matheus comentou sobre isso, sobre essa evolução e sobre a limitação da termografia, que ela enxerga, a gente precisa ter troca de calor na superfície, senão a gente não vai enxergar. Ela não tem uma visão de raio-x, ela está dentro de uma outra faixa do espectro. Então, a gente brinca numa piada interna lá, que quando o concorrente está chegando perto dos nossos equipamentos, a FLIR entra lá e diz assim, olha só, fala para o pessoal do Exército, a gente está precisando lançar uma novidade no mercado. Aí eles vão no armário lá e pegam alguma coisa e dizem assim, tá, pega isso aqui que está obsoleto, a gente não usa um tempão, e larga na área civil. E aí eles largam para a gente olha e diz, cara, que loucura, o Lepton é desse tamanho. Então, assim, eu acredito que existe, sim, tecnologia que a gente não faz ideia, só que ela é restrita à área militar. Tanto que os equipamentos, a FLIR ela é dividida em algumas divisões, né? Ela tem a área civil, tem a área militar, tem a área de segurança,
Então, é como se fossem várias empresas dentro de uma mesma empresa. Então, por exemplo, a FLIR Systems Brasil, que fica em Sorocaba, que a gente tem uma filial aqui, ela atende hoje a área civil. Ela está passando por uma reforma muito grande, que vai ter compramos um outro prédio, ela vai ter um nível de segurança similar a consulados americanos, tá? Então, ali a gente vai ter condições de começar a trabalhar com a área de segurança e alguma coisa da área militar. Porque existem protocolos de segurança muito rígidos dentro da FLIR com relação a esses equipamentos, porque alguns equipamentos de alta velocidade, esses aqui, por exemplo, que a gente falou até agora, são equipamentos em torno de 30 Hz, alguns de 9 Hz, dependendo da resolução. Então, equipamentos mais rápidos, equipamentos muito velozes, eles têm o mesmo detector térmico que é utilizado em mísseis teleguiados do exército americano, por exemplo. Então, a gente precisa ter um controle dessa tecnologia que é bem rígido. Para vender esses equipamentos, tem que ter CR, alguns equipamentos, então tem todo um controle em função de ter essa relação com a área militar. Então, por que a FLIR, né? Porque a FLIR, ela foi o primeiro sistema infravermelho, né? Ela foi a primeira a criar uma imagem, um equipamento infravermelho radiométrico, que a diferença é que quando tu faz uma imagem radiométrica, tu pode fazer uma imagem termográfica que tu vai enxergar de forma qualitativa, mas ela necessariamente não é uma imagem radiométrica. Radiométrica é quando ela traz junto todas as informações térmicas. Cada detector térmico é um sensor de temperatura dentro da imagem térmica, né? É a primeira câmera portátil, e também a primeira câmera portátil não refrigerada. Aquele equipamento, o primeiro que eu mostrei lá no início, quando começou a termografia, ele era um equipamento refrigerado. A gente tem hoje equipamentos que são refrigerados, mas para algumas aplicações específicas, em geral, são equipamentos mais rápidos, esses de alta velocidade, que trabalham também com ondas um pouco diferentes das câmeras portáteis. Então, as divisões, né? Para a sua vida, que são esses equipamentos de uso pessoal, como o FLIR One, para o trabalho, que a gente entra nas câmeras, principalmente nas portáteis, e depois a área militar, né? Outra questão, a FLIR está há mais de 50 anos no mercado. A gente tem hoje o controle total da tecnologia que a gente vende. A FLIR não terceiriza nenhum tipo de produção. Esse é um grande diferencial. A gente produz até mesmo as baterias. Então, a gente não terceiriza nenhum tipo de desenvolvimento de produto. Tudo é tecnologia FLIR. Garantia. A maioria dos nossos equipamentos, tá? A gente tem 2 anos de garantia no produto, 5 anos na bateria e 10 anos no detector térmico. Hoje, só para constar, a FLIR é uma empresa global, né, que ela é líder de mercado, e hoje a gente está na Nasdaq também, a gente está no espaço, a gente tem vários equipamentos que são parceria com a NASA, com o governo americano, de uma forma geral, com o Pentágono, esportes como Fórmula 1. Essa é uma imagem da FLIR aqui no Brasil, em Sorocaba, tá? A gente somos o único fabricante de termovisores com um laboratório de calibração na América Latina, que é rastreado, o RBC, e que a gente tem uma característica dentro da FLIR, no laboratório, em geral, quando... Existem outros laboratórios que fazem calibração dos termovisores. Mas, em geral, é feito a calibração do pixel central, de um grupo de pixels central, só que a gente tem uma matriz de pixels que muitas vezes tem 300, 400, 500 mil pixels, ou até 1 milhão de pixels, e a gente não pode se basear, não deveríamos, né, só no pixel central. A FLIR, ela consegue, ela tem a tecnologia, por ser a fabricante, ela tem a tecnologia para poder calibrar
todos os pixels do equipamento. Aqui é mais ou menos o que o Matheus estava falando, né? Que a termografia ela é uma técnica que o termovisor ele não mede temperatura, ele vai captar a radiação térmica dos objetos, né? Todo objeto ele emite algum nível de radiação térmica. Então é isso que os nossos termovisores fazem, sem nenhum contato, né? Sem ter nenhuma interferência no processo. Eu tenho na empresa assim a maioria dos meus clientes, eles são na área da indústria. Essa aplicação de vocês, eu até comentei com o Guto, ela é relativamente... não posso dizer que ela é nova, mas ela não representa uma grande parte do mercado. Ainda é um nicho de mercado, porque a gente tem, sim, um desenvolvimento muito maior, principalmente na área de elétrica, muitos processos da indústria, e a área da construção civil a gente ainda tem pouca publicação ou pouco uso. Eu acho que tem um potencial para muito uso ainda, mas infelizmente a gente ainda está caminhando, está indo para esse caminho. Ela é feita em tempo real, não tem nenhum contato, a gente não interfere no processo. Por exemplo, na indústria, a gente não precisa fazer nenhum tipo de interferência. O processo pode continuar andando normalmente, sem nenhuma interferência. Aqui é o básico de termografia, né, da gente entender que os pontos mais claros, eles são os mais quentes e os pontos mais escuros são os locais mais frios. Os equipamentos, eles têm um range de temperatura. Eu me lembro que quando a gente fez as imagens lá do viaduto, alguém comentou numa reunião que nós tivemos, toma cuidado para não estourar com o sol e etc. Logicamente, a gente tem que tomar cuidado com todas as variáveis, né? Mas os equipamentos também têm um recurso muito interessante que pode ser regulado no próprio equipamento ou no software depois, que é esse range de temperatura. Com ele, a gente consegue ir dizendo para o equipamento o que a gente quer que ele nos mostre dentro do termograma. Então, a gente vai estipular, vai dizer para ele qual é a faixa de temperatura, o range de temperatura que a gente quer que ele mostre. Aonde é utilizada a termografia, né? Então, na área militar, resgate, polícia, segurança, tem muita câmera que é utilizada para varredura de perímetros. A gente tem equipamentos, por exemplo, a gente usa a figura de um homem, a figura humana de um homem mediano como um parâmetro de medição para os equipamentos. Então, a gente tem equipamentos que são capazes de detectar uma figura humana a 20 quilômetros de distância. E como a imagem térmica, a gente consegue fazer a gente consegue captar a radiação térmica independente de luz, porque ela trabalha num outro espectro, né? Então, por exemplo, para segurança, pode estar de noite, pode estar um breu, pode ser... Por isso a fronteira, por exemplo, dos Estados Unidos utiliza esses equipamentos FLIR, porque a gente consegue ter uma visão tão boa quanto a visível dentro da termografia. Uso pessoal, existem câmeras que são utilizadas. Aqui no Brasil, elas não são essa linha de monóculos, ela não é comercializada, porque existem algumas questões técnicas e de segurança com o governo brasileiro que não passou. Então, mas elas são muito utilizadas pelo mundo. A aplicação de vocês, que é essa inspeção predial, né? A preditiva na indústria, esse é o nosso carro forte, assim, sabe? É o nosso principal nicho de mercado hoje. Nós vendemos principalmente para concessionárias de energia, usinas. A ideia é a gente trabalhar na preditiva, né? Aí a gente conseguir identificar qualquer patologia ou qualquer tipo de problema nos processos ou em conexões que, por exemplo, podem economizar para as indústrias milhões. Tu imagina, por exemplo, uma empresa do nível
uma multinacional ou, sei lá, uma empresa como Gerdau, por exemplo, eu tenho, por exemplo, dentro da Gerdau um projeto de automação que fica monitorando 24 horas e tu consegue identificar a patologia com bastante antecedência e aí tu consegue fazer uma intervenção e uma manutenção preditiva programada para um horário onde não vai influenciar na produção. Né? A mesma coisa empresas de energia. Tu consegue fazer essa manutenção preditiva antes que estoure e tu vai deixar uma cidade sem luz, por exemplo. Né? Então, a gente está falando, na verdade, de economia, muitas vezes. Detecção de vazamento de gases. Né? Existem alguns gases que é possível a gente detectar com a família GasFinder, que é essa família que é específica para gases. E aí a gente tem várias alternativas, né? Vai depender amônia, SF6, aí vai depender de cada filtro, de cada detector, de cada termovisor. Hoje também a gente tem como um acessório em carros de luxo, principalmente na Europa, esses termovisores da FLIR, porque principalmente locais que neva muito, a gente consegue ter uma visibilidade, principalmente à noite, e isso traz bastante segurança e são acessórios que já vêm acoplados nos carros. Né? Na indústria, de novo, trabalhando para poder identificar a eficiência térmica e a vida útil de muitos equipamentos. Né? Na medicina, a gente já tem hoje curso de pós-graduação na USP em termografia. Já existem exames como auxiliar, ela não faz diagnóstico, isso é importante, né? Fazendo um link até com o que o Matheus falou. Não é o termovisor que vai fazer diagnóstico, de forma alguma, a gente não trabalha com isso. Ele é uma ferramenta a mais que vai auxiliar o profissional ou da área da construção civil ou da área da medicina a chegar a um diagnóstico, mas não é o equipamento que vai dar o diagnóstico. Aqui a eficiência térmica, para a gente conseguir identificar, por exemplo, aqui é um motor, né? A gente consegue identificar que talvez ele tenha problema em algum cilindro, em função de que termicamente ele está com informações diferentes. Os processos, aqui a gente entra nas câmeras, inclusive a gente tem uma família de câmeras de automação. Eu estava olhando aquela última parte da tua apresentação que tu disse, é o que tem de mais moderno, né? Uma inteligência artificial que vai conseguir mapear os prédios, etc. Então, assim, hoje a gente tem câmeras de automação que elas já conseguem se comunicar com os processos dentro da indústria, em que já vem nela uma tecnologia, uma inteligência artificial capaz de tomar, inclusive, algumas decisões. Então, isso entra na parte de câmeras de automação, as câmeras fixas. A manutenção na indústria, principalmente nas concessionárias de energia, né? A veterinária. O que acontece? Em geral, na medicina veterinária ou na medicina para humanos, os processos inflamatórios, eu já vendi, por exemplo, para clube de futebol aqui no Rio Grande do Sul, para os 2 principais clubes aqui. Porque tem atletas de alto rendimento, onde tu tem algum problema, tu vai ter um processo inflamatório, por exemplo, tu vai ter uma alteração de temperatura, em via de regra. Claro, de novo, não é o equipamento que vai dar o diagnóstico, vai ser o técnico que vai fazer essa análise, né? Mas tu pode trabalhar de forma preventiva, outra vez, mesmo trabalhando com pessoas. Hoje a gente está falando, por exemplo, se a gente usar o exemplo do futebol, a gente está falando de atletas que valem milhões. E aí cria-se, tu falaste sobre isso também, né, Matheus, de não ter ainda um protocolo na área de vocês, né? Então, por exemplo, na área da saúde já tem um grupo de profissionais que está criando esse protocolo, porque são muitas variáveis. E realmente a termografia ela é uma ciência. Não é qualquer um pode pegar um termovisor e fazer um termograma, mas são muitas variáveis que são envolvidas nesse processo e que podem fazer com que o resultado seja completamente diferente ao que o termografista deseja.
Também na energia eólica, fotovoltaica, a gente consegue também identificar as células que estão mortas ou não no processo. Os drones, né? Os drones aqui, por exemplo, quando eu falei que a FLIR ela detém a tecnologia, né? O que acontece? Quando a FLIR começou, alguns anos atrás, a trabalhar com drone, e no drone vir embarcada a tecnologia da termografia, a FLIR fez uma parceria com a DJI, e os drones eram fornecidos pela DJI e a FLIR fornecia o detector térmico. Então, o que acontece? Dentro dessa filosofia da FLIR, de não terceirizar nenhum tipo de tecnologia, o que a FLIR tomou a decisão agora nesse ano? Tem pouco tempo, acho que tem uns 3, 4 meses. A FLIR decidiu que ela não vai mais comercializar drones, e ela vai começar provavelmente, eu imagino que seja isso, a FLIR vai acabar adquirindo alguma fabricante de drones e vai ter, inclusive, o controle da tecnologia do próprio drone, não só do detector térmico. Então, hoje, a gente pode comercializar como FLIR, a gente pode comercializar as câmeras que vão embarcadas no drone, mas a gente não vende mais a tecnologia completa que antigamente vendíamos, que é o drone junto. Enfim, né, ela é praticamente utilizada em todas as atividades humanas. Aqui é um pouquinho também do que o Matheus falou, né? A gente tem duas formas de fazer termografia, a quantitativa e a qualitativa. Em algumas situações, não é importante a gente saber qual é o ΔT entre os equipamentos, qual é a temperatura que aquele componente está. Então, a gente vai trabalhar dentro da termografia qualitativa. Então, assim... as ondas eletromagnéticas, né, elas são ondas de energia que são formadas pela combinação do campo magnético e do campo elétrico. Né? Então, dentro desse espectro eletromagnético, a gente tem raio-x, que é aquilo que, em teoria, a gente até vê uns filmes assim que tem um termovisor e o cara está enxergando através da parede. Aquilo não existe com o termovisor, a gente não tem essa tecnologia, porque é uma outra faixa do espectro eletromagnético. Tá? E o infravermelho, que a gente tem ondas curtas e ondas longas. A radiação emitida e a radiação refletida, que isso é muito importante. Tem algumas variáveis em termografia que elas são fundamentais, assim, porque se a gente colocar os parâmetros errados no equipamento, ele ainda não tem essa capacidade, essa tecnologia embarcada, que ele consiga tomar decisões nesse sentido. Então, a gente precisa dizer para o equipamento qual é, por exemplo, a emissividade. A gente pode botar essa informação da emissividade ou da imagem refletida no equipamento, ou depois a gente pode alimentar com essa informação, fazer alteração dessa informação dentro do software, que a FLIR disponibiliza. Existe um software chamado FLIR Tools, que ele é gratuito e ele está disponível no site da FLIR. Lá a gente consegue fazer análise das imagens. Né? A temperatura. Aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem com a emissividade regulada na câmera errada. A gente deu a informação para a câmera de uma emissividade diferente do que era o material. Então, por exemplo, a gente pintou, essa é uma forma, inclusive assim, quando a gente está em campo e existem listas de emissividade de materiais, né? Mas às vezes a gente está em campo e tu não tem acesso à lista, enfim, às vezes o componente pode ter mais de uma matéria-prima, enfim. Existe uma forma da gente descobrir qual é a emissividade dos objetos, né? E ela é extremamente simples. A gente vai para uma emissividade conhecida. Nesse caso, pode ser ou a tinta preto fosco em geral, ou aquela fita isolante preta fosca também, que a gente sabe qual é a emissividade. A gente vai ligar o aparelho, ou colocar o aparelho a funcionar, o alvo,
para que ele tenha uma temperatura, para que ele aumente a temperatura, para que exista essa diferença térmica, né, para que a gente possa fazer a análise, a gente coloca a emissividade do material conhecido, faz a medição, a gente vai ver qual é a temperatura, a gente passa para outra parte do objeto, que não está com a tinta ou com a fita, e a gente vai alterando a emissividade até chegar na temperatura correta. E aí a gente descobre qual é a emissividade daquele material. Isso a gente usa muito na indústria, porque às vezes assim, eu sei qual é a emissividade de um componente, mas ele pode estar enferrujado. Se ele estiver enferrujado, se ele estiver arranhado, tem uma série de variáveis que podem alterar a emissividade de um objeto. Esses são os intocáveis da termografia. Quando a gente vai a campo com o termovisor, o termografista faz as imagens e depois ele vem para o escritório, enfim, fazer análise no software, né? Tudo acontece, o termovisor ele é uma ferramenta que vai captar as imagens térmicas e esse termograma vai ser analisado depois no software por um profissional capacitado. Então, o que são os intocáveis da termografia? O foco, que sem ele, é o que o Matheus falou, se a gente colocar o foco errado, se estiver desfocado, a gente não tem como recuperar no software. A composição da imagem, ou seja, parece óbvio, mas tu tá com o equipamento no ângulo correto, tu realmente deixar dentro do teu campo de visão aquilo que tu precisa captar, né? E a faixa de temperatura, porque a gente tem equipamentos que vão de menos 20 a, sei lá, 4.000 graus. Então, vai depender do equipamento. Em geral, ele vem com faixas de temperatura. Menos 20 a 120 graus. 150 graus a 400 graus. Tu tem que dizer para o equipamento qual é a faixa de temperatura daquele alvo. O teu alvo tem que estar dentro daquela faixa de temperatura que tu parametrizou no equipamento. Se tu não fizer isso na hora que tu está coletando a imagem, tu não consegue regular isso depois no software, tá? O exemplo da imagem fora de foco, né? A gente tem uma alteração na medição de temperatura quando a gente está fazendo uma termografia quantitativa, isso é fundamental. Então, assim, como especificar um termovisor, né? Uma questão básica é a distância do alvo e o tamanho do menor alvo que eu vou medir. A gente tem que fazer uma relação sobre isso, né? Qual é a distância máxima? Essa é uma questão também que muita gente às vezes pergunta para a gente. Qual é a distância máxima do termovisor? Ela não existe. Não tem um limite de distância para o equipamento. Se tu pegar o teu termovisor e mirar para o sol, tu vai queimar. Provavelmente tu vai queimar alguns detectores, alguns pixels serão queimados. Porque ele para na primeira massa, no primeiro alvo que ele encontrar. Então, não existe, na verdade, uma distância. Existe, sim, a resolução e a capacidade desse equipamento ele tem que estar bem especificado para que tu consiga fazer a termografia de forma interessante, assim, e de forma correta, né? Para que tu faça a medição correta, né? Então, assim, quanto maior a distância do objeto, maior é o tamanho do pixel. A gente tem que imaginar assim, a gente tem uma matriz de pixels, por exemplo, 160 por 120. Tá? Dentro dessa matriz de pixels, eu vou conseguir enquadrar alguns objetos, eu vou ter um campo de visão, e quanto mais longe eu estiver do alvo que eu tenho para medir, os meus pixels, eles não se multiplicam, eles se expandem para darem conta daquele campo de visão que aumentou. Então, a gente faz o cálculo do IFOV para a gente entender. Isso aqui, eu não vou me deter porque o Matheus também falou bastante sobre isso, né? E o que acontece? Nesse cálculo, a gente consegue identificar o tamanho do pixel naquela determinada distância. Existe uma regra em termografia que nos diz assim, que para a gente ter uma medição fidedigna, a gente tem que ter no mínimo 3 pixels dentro do nosso alvo, da nossa área de desejo, né, de análise térmica. Por exemplo, imagina fazer
numa concessionária de energia, naqueles postes que ficam, às vezes, a 10 metros, às vezes, dependendo na distribuição, pode ser até mais, 30, 40 metros, dependendo da localização e do terreno do lugar onde está. Então, a gente vai ter uma distância muito grande com um componente muito pequeno e tendo como pano de fundo o céu, que tem temperaturas negativas. Então, se eu não tiver com o equipamento bem dimensionado, eu vou fazer médias. E aí, o meu componente que estaria, sei lá, 100 graus, o equipamento vai dizer para mim que está com uma temperatura muito mais baixa. Então, aqui é uma resolução espacial inadequada. O que acontece? A gente não consegue ver essa matriz de pixels quando a gente está olhando para a tela do termovisor, né? Então, a gente tem que fazer esse cálculo, saber o tamanho do pixel. Nesse caso, eu não consigo mirar para ter certeza que eu tenho um pixel dentro do meu alvo, né? E muitas vezes o meu alvo pode ser menor do que o tamanho do pixel. Então, a gente tem que ter uma resolução espacial mínima, que aí eu garanto que eu tenho pelo menos um pixel dentro do alvo, que é aquele ponto mais quente. E a desejada, que eu garanto uma quantidade maior de pixels e uma precisão maior na medição de temperatura. Aqui é um exemplo, por exemplo, de uma chave seccionadora numa distância de 11 metros, que a gente usou um 860 com 307 mil pixels, e aí a gente conseguiu uma temperatura de 78 graus naquele componente. O mesmo componente, na mesma distância, com 76 mil pixels, 68. Com uma E53 que tem 43.200, 52. A gente tem um ΔT muito grande entre a E53 e a T860. E isso, na preditiva, pode ser um grande problema, porque tu vai acreditar que tu está fazendo uma termografia e que teu componente não vai estourar a curto prazo, e ele pode, sim, dar um problema. Existe uma tabela dentro da manutenção preditiva na indústria que nos diz assim, que essa classificação de 1 a 10 graus, qual é a conduta do termografista e da pessoa que vai realizar o conserto do equipamento, né? De 11 a 20, que aí eu vou ter uma intervenção programada, uma intervenção imediata, ou se ele tem mais de 40 graus nesse ΔT, que a gente tem que fazer uma intervenção imediata. Ele é um estado crítico. A diferença da gente ter, a gente tem possibilidades de ter lentes com um ângulo diferente, justamente quando o nosso alvo é pequeno e nós estamos relativamente distante. Em termografia, essa é um dos cenários mais delicados nesse sentido, porque quanto mais perto, o ideal é tu conseguir chegar perto do teu alvo, mas se não consegue, se tu vai ficar longe do alvo, muitas vezes a gente tem que fechar o campo de visão e passar, por exemplo, para uma lente telescópica de 6 graus. Aí a gente vai fechar o campo de visão e a gente vai conseguir enxergar um alvo pequeno a uma longa distância. E aí a gente tem várias opções, temos mais opções, na verdade, do que essas, de ângulo de visão diferente nas câmeras. A ergonomia, nós temos alguns equipamentos que são como aquele que a gente fez a inspeção, e eu acho que tu mostraste também 2 modelos, que ele parece uma pistola, e o outro que ele tem a lente pode ter... Ela pode se movimentar a 180 graus. E isso traz uma ergonomia, um conforto muito maior, porque em algumas situações tu passa o dia inteiro coletando imagens para depois fazer a termografia, fazer a análise das imagens no software, que é o que o Matheus falou. Aquelas imagens que ele trouxe, eu não tenho dúvida que ele levou muito tempo para coletar. Que ele teve que fazer muitas imagens para chegar naquelas imagens. A gente vai a campo, às vezes, e faz 70 imagens para conseguir poucas imagens dentro realmente do que a gente precisa, né? Então, aqui é um fluxo, né, da termografia, só para reforçar o que eu havia dito, que o termovisor ele é, na verdade, uma ferramenta que vai nos auxiliar no diagnóstico de algumas patologias dentro da indústria e etc., mas que é fundamental que a gente tenha essa análise no software depois, né? Aqui eu trouxe uma família, que é a EXX, que eu acredito que
Tecnicamente, a gente tem que partir daqui para essa inspeção de vocês, que são equipamentos com uma resolução mais interessante. Não vou me deter, ela já me deu ali eu já estou no tempo. A gente tem a possibilidade de janelas de inspeção, porque tem algumas situações que são áreas classificadas, por exemplo, principalmente na indústria, onde a gente não consegue ter acesso a um quadro elétrico, ou é algum lugar que a temperatura lá dentro, ou tem risco de explosão, a gente não consegue abrir. Então, o infravermelho, ele não enxerga através do vidro, do acrílico, ele fica cego. Então, a gente tem as janelas de inspeção, que elas são feitas de materiais que são visíveis para o infravermelho, e aí a gente coloca elas de forma estratégica dentro, fazendo todo um estudo do ângulo, né, do equipamento, para poder fazer essas inspeções. O programa que eu falei antes, que é o FLIR Tools, agora a FLIR lançou o Thermal Studio, mas ainda disponibiliza, na verdade, a versão gratuita do Tools dentro do site da FLIR, chama-se FLIR Cost Help. Vocês podem entrar, baixar a versão gratuita, que não tem nenhum custo, para brincar um pouquinho e entender como ele funciona, porque é dentro do software que a gente vai conseguir ter todas as ferramentas para conseguir fazer a termografia. A gente pode ter uma imagem visual, todas as câmeras da FLIR, elas salvam imagem visual e térmica, porque muitas vezes quem faz a termografia não é a mesma pessoa que vai executar o reparo. E só na imagem térmica, às vezes, é difícil tu interpretar e entender, principalmente na elétrica, onde tem componentes muito pequenos. Então, a gente tem a possibilidade sempre de ter as duas imagens dentro das câmeras da FLIR. Uma série de ferramentas, a gente tem ferramenta de medição, o software pode fazer o delta-T, a gente tem spots de medição, a gente tem áreas de medições, a gente pode criar uma reta também para medição. Tem inúmeras possibilidades, tá? O relatório, o que acontece? Esse é o trabalho principal do termografista. Ele vai fazer análise no software. Dentro do próprio software, a gente cria um template, coloca o logotipo da empresa e etc. Ele carrega junto todas as informações térmicas e todas as ferramentas que vocês escolheram na hora de interpretar a imagem lá no software. E depois é só salvar ele num PDF e enviar para o cliente de vocês o relatório. O ITC... falando de tudo isso, o que é muito importante? A ferramenta é maravilhosa, eu sou suspeita, eu amo termografia, eu amo trabalhar com a FLIR, é uma empresa fantástica, só que não adianta a gente ter um baita equipamento e não saber utilizar. Então, existem sim muitas variáveis que podem fazer que, se nós não soubermos utilizar e alimentar o termovisor com essas variáveis, ou até mesmo dentro do software, a gente vai ter uma medição errada. E a gente tem, então, o ITC, que ele é um parceiro da FLIR, a FLIR representa o ITC aqui no Brasil, ele é um curso de formação de termografistas. Ele é um curso que é reconhecido no mundo todo, dura uma semana. Agora a gente tem, com essa questão da pandemia, a gente teve que se adaptar, e foi muito interessante porque o ITC permitiu, então, que a gente tenha turmas online. Então, as provas, elas não são corrigidas, elas vêm lacradas e elas são corrigidas fora do Brasil, tendo aprovação. O termografista ganha uma carteirinha que tem validade e é reconhecida em qualquer lugar do mundo, porque o ITC ele é uma instituição conhecida no mundo todo. Tem 3 níveis de ITC, que é o nível 1, o nível 2, que são feitos aqui no Brasil, e o nível 3, que é feito nos Estados Unidos ou na Europa. A FLIR disponibiliza esse curso dentro da própria FLIR em Sorocaba, e aqui eu normalmente tento trazer ele para cá, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano, só que aí a gente tem que ter uma turma fechada de pelo menos 10 pessoas. Esse ano, infelizmente, não consegui, porque teve toda essa questão da pandemia e tal, a gente não conseguiu. Deixa eu ver aqui um resumo. Os principais equipamentos da FLIR, que são as câmeras da linha Gasfinder, as portáteis, aquelas que são o estilo pistola, o FLIR One, as janelas de inspeção, os drones, as câmeras fixas, que a gente entra na parte de automação,
as câmeras de segurança. E o que você precisa medir? Porque, na verdade, a FLIR ela também é dona da Extec, que é uma empresa do grupo, onde a gente tem equipamentos FLIR, de teste e medição, multímetros, boroscópio, alicates amperímetros, enfim, uma gama muito grande de produtos. E também a Extec, que faz parte do grupo FLIR. É isso, pessoal. Muito obrigada.